Olá, pega o seu cafezinho e vamos, porque hoje o assunto é sexo com hora marcada. Será que existe essa possibilidade? Seja bem-vindo e vamos começar este assunto. Você já pensou a respeito de marcar horário para fazer sexo? Com a sua parceria, como que fica essa possibilidade, né? De olha, tal horário, amanhã às 7h30 a gente vai se encontrar e aí nós vamos poder ter relações sexuais. Parece incomum quando a gente pensa numa vertente de um relacionamento duradouro ou de um relacionamento onde as pessoas elas moram na mesma casa. Mas por que seria algo tão difícil e diferente de se pensar a este modo? E aí, se questionou quanto a isso? Vamos lá. Existem algumas diferenças e que às vezes é interessante que a gente perceba o porquê que às vezes marcar um horário na sua agenda é importante para a relação sexual. Quando nós somos adolescentes, jovens, né? Vamos melhor pensar em quando nós somos jovens, ou somos solteiros, em geral nós temos a tendência a marcar um horário para encontrar a pessoa. Independente se seja um sexo pago, independente se seja um sexo casual. Você vai combinar um horário ali com fulaninho e vai falar: oi, e aí, vamos sair hoje para jantar, vamos sair hoje para ir numa festa. Ou se eu estou numa festa, fala: olha, daqui a pouco eu vou embora e aí a gente pode sair para ficar e tal. Vai ter um horário específico, né? Algumas vezes pode ser que aconteça espontaneamente, tipo, tô no trabalho, tô numa festa, não estava esperando por isso e aconteceu. Mas a possibilidade disso rolar assim tão automático e tão espontâneo é um pouco mais difícil. Então, se você tem uma namorada, você é jovem e tal, ou adolescente, adulto e tem uma namoradinha, você vai ligar e falar: olha, que tal da gente se encontrar? Que tal a gente marcar de se ver? Que tal a gente marcar de assistir um filmezinho? Isso vai acontecer com data, hora marcada, né? Vai ser combinado. E aí espera-se que quando a gente está num relacionamento, né, vamos casar, a gente já marca também no casamento. Nosso casamento é tal dia, a lua de mel é tal dia. Porque na lua de mel vai ter relação sexual. Espera-se que isso aconteça. Tudo bem se não acontecer, né? Mas foi marcado um horário para que isso acontecesse. Então, durante todos esses momentos da nossa vida, é como se a gente se planejasse para que tivesse esse acontecimento, tivesse essa relação sexual. E aí, o que se imagina é que após esse relacionamento, né? Então, teve o casamento, a gente marcou a lua de mel, a partir de hoje a gente não precisa de marcar mais nada, as coisas elas vão acontecendo de um modo muito espontâneo. Cheguei em casa do trabalho, opa, agora a gente vai fazer sexo. Cafezinho da manhã, já imagino aquela cena lá na mesa do café. Independente do horário, né? Imagina-se que vai ter essa disponibilidade. E o que acontece? Com o passar do tempo, né, do tempo de relacionamento, ali dividindo a mesma casa, as pessoas elas vão percebendo que a dinâmica sexual daquele casal ela tende a diminuir, né? Então, depois de um tempo de relacionamento acaba o sexo. Ou muitas pessoas falam que você tá aí junto há não sei quantos anos, nem existe mais sexo. Em alguns momentos isso tende a ser real, em alguns relacionamentos isso acontece. E aí a gente vai ver algumas formas daqui do que a gente pode tomar de cuidado para que isso não aconteça. Mas o que a gente pode tirar de experiência é que quando não tem um horário para as coisas acontecerem, existe essa dificuldade de ter uma rotina, né, de ter uma dinâmica ou de que as coisas necessárias elas aconteçam. Então, se você não tem um horário para fazer sexo, se as coisas elas acontecem de modo espontâneo, tipo, se der tempo eu faço, a gente percebe que aquilo deixa de ser uma prioridade. Deixando de ser uma prioridade, a tendência é você não pensar naquilo ou não fazer aquilo diminui. Então, se eu coloco assim, olha, é importante para o nosso relacionamento, né, para o meu relacionamento e do fulaninho, é interessante que a gente faça sexo tantas vezes por dia, é legal que seja mais ou menos nesse horário, então a gente tenta conciliar ali para que as coisas elas aconteçam de uma forma espontânea, só que sem pular essas etapas, né, sem pular esses combinados.
Por quê? Vamos imaginar que você está aí no seu relacionamento e você tem as suas crianças, tem os seus filhos, ou mora com os pais, mora com alguém, e aí vocês têm uma dificuldade de ter a relação sexual, porque e se fulano escutar? E se na hora que a gente estiver aqui na nossa relação sexual, alguém chegar e bater na porta? Alguém querer entrar? Como que fica isso para você? Pensa aí na sua casa como que é a dinâmica sexual de vocês enquanto vocês estão com mais pessoas na casa. E aí, o que vocês tiveram de resposta? Às vezes é difícil a gente conciliar a atividade sexual com mais pessoas em casa, né? Por quê? Até a gente, quando solteiro, nós pensamos na nossa masturbação, nós temos um momento para fazer isso. Então, eu vou assistir um vídeo pornô, eu não vou assistir enquanto aqui no meu quarto, enquanto a família tá ali na sala, né? Por quê? Porque pode passar alguém aqui na frente do quarto e falar assim: ô fulano, o que você tá assistindo? Né? Ou pode entrar alguém de uma vez no meu quarto. Então, eu tenho um horário para isso, no momento em que a casa tá mais tranquila e tal. E aí, no nosso dia a dia, a gente vai fazendo dessa forma também. Se eu moro com mais pessoas, eu não vou querer chegar com a minha parceria e marcar de fazer sexo durante o café da manhã ou durante a preparação para o almoço, porque vai ter um monte de gente em casa e eu não vou me sentir confortável para isso. Então, é interessante a gente pensar quais são os momentos em que a casa está mais tranquila, como que a gente pode nos organizar para fazer aqui. Percebe como é necessária essa organização e manter uma rotina. Então, se eu viajo, né? Que aí a gente pensa lá no curso Sexo Bom é Sexo com Conhecimento, sobre comunicação, erotismo. A gente pensa que quando viaja, o casal ele tende a se aproximar, né? Percebe-se que a possibilidade de fazer mais sexo ela acontece mais vezes durante as viagens, em posições mais diferentes. Por quê? Porque não tem tanto o que fazer. Vocês estão viajando, vocês estão juntos, presos em um ambiente e ali as pessoas não, ou vocês estão sozinhos ou com amigos, mas o quarto é de vocês e tem essa possibilidade de fazer mais coisas, né? De ter mais contato íntimo um com o outro. Pegando essa experiência, a gente percebe que é com data marcada, porque é durante uma semana, é com horário marcado, porque é naquele momento que vocês vão estar mais juntos. A gente percebe então que é interessante a gente começar a colocar horários, colocar datas nas nossas relações sexuais para que vocês se tornem mais íntimos, né? Então, se você está passando por essa situação de ter se distanciado da sua parceria, se você observou que faz muito tempo em que vocês não têm esse momento de intimidade, ou que vocês estão juntos, né? Ou que vocês não tem essa possibilidade de colocar o sexo como prioridade, ou faz tempo que vocês não veem atividade sexual como uma prioridade, talvez é porque seja o momento de vocês sentarem ali os dois, né, os três, ou seja lá quantas pessoas forem, e conversar que, olha, vamos repensar na nossa atividade sexual? Eu percebo que às vezes não tem sido uma prioridade. Eu percebo em mim que às vezes eu sinto vontade de ter mais, de fazer mais sexo, mas eu acredito que às vezes eu estou um pouco cansada e aí eu deixo a desejar. E aí eu gostaria de ver e saber a sua opinião a respeito disso, para que a gente possa conciliar o nosso relacionamento, para que seja gostoso para ambos, para que seja satisfatório e que a gente não vai deixando cair no esquecimento. E aí, você acha que isso te ajudaria e ajudaria você na sua situação? Se tiver essa dificuldade de comunicar ali com a sua parceria, talvez seja interessante chamar a sua parceria para assistir o vídeo e falar: olha, gostei, achei esse assunto aqui, vamos assistir juntos? Acho que a gente precisa de melhorar mais em relação à nossa comunicação sexual, em relação à nossa rotina de atividade sexual. E aí eu acho que esse conteúdo te ajudaria em muito, acho que esse conteúdo nos ajudaria em muito a conciliar a nossa relação sexual. Né? E lembrar que quando jovem a gente não queria ter horário para fazer sexo, porque eu gostaria de fazer sexo a hora que eu quisesse. E aí, enquanto adulto, num relacionamento, numa vida cheia de coisas, cheia de estresse, cheia de boletos para pagar, a gente percebe que às vezes a gente vai ter que ter uma rotina, um horário específico para fazer isso também, porque se deixar solto, vai ficar solto demais e aí a gente tende a se perder, tende a se esquecer. Certinho, pessoal? Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a melhorar a relação sexual, a melhorar o relacionamento e
Até breve. Obrigada!